Boa noite, Pro. Boa noite. Todo mundo bem aí? Sim. Aproveitando o friozinho da sexta. Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Ainda não sextou. Quebrar aquela ampola. Oi? Daqui a pouco é hora de quebrar aquela ampola. Ampola do quê? De vinho. Nem consigo imaginar você fazendo isso aí. Bom, gente, hoje nós vamos abordar dois assuntos distintos, que vai ser o PAX, que é o programa de agente comunitário de saúde, e nós vamos também abordar sobre o NASF, tá bom? Não sei se todo mundo conhece essas duas estruturas de saúde, mas depois da... Pro, tanto conheço como sou uma agente comunitária de saúde. Ah, Maia, vai dar uma aula aqui no meu lugar. Maia, troca de lugar comigo, Maia. Nada disso. Aí, Maia pode me ajudar nos dados aí, se eu falar alguma coisa incongruente, ou se você quiser associar a fala, Maia, seja bem-vinda, tá bom? Demorou. Demorou? Bom, vou projetar a telinha para vocês. Nesta sexta-feira de 16 graus. Opa, aula errada. Todos estão vendo? Sim. Sim. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar isso aí. Bom, o PACS, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, ele começou lá em 1987, tá? Mais uma vez, quem foi o precursor desse desenvolvimento, desse plano aí, foi o estado do Ceará, tá? Mais uma vez, essas regiões têm destaque com relação a programas exitosos em saúde, né? Mas lá naquela época, em 1987, eu acho que alguém que entrou por último deixou o microfone habilitado, eu só não consigo saber quem é. E acho que já desligou. Bom, lá em 1987, então, o foco era encontrar as gestantes para inserir elas no pré-natal, né? Então, o foco nessa época era diminuir a mortalidade materno-infantil. Até hoje, nós temos coeficientes, que vocês já aprenderam isso, né, de morbidade e mortalidade, com relação a esse estreitamento, né, de linha materno-infantil, e é isso que vai determinar se um país tem um bom desenvolvimento humano e populacional, e se ele faz bom alinhamento com o aspecto de saúde, né? Então, se eu sei que um determinado país, ou região, município, tem um bom perfil epidemiológico, se ele faz estratégias consolidadas, né, dessas práticas em saúde, tem um número de coeficientes de mortalidade materno-infantil baixa, tá? Bom, essa ação foi muito positiva, né, e foi até de um período emergencial, se recrutaram apenas mulheres, né, mas aí foi sendo dissipado aí para os 45 municípios do Ceará, né. Como foi um programa de maneira muito exitosa, né, ele acabou criando um grande vínculo para a comunidade, e aí ele foi sendo dissipado para os outros municípios, tendo então sendo a consolidação do PACS, tá? E aí o que a gente tem com relação a bons dados com isso, né? Em 2001, por exemplo, a taxa de mortalidade diminuiu de 25, né, para 1.000 nascidos vivos,
né? Então, a gente tinha de mortalidade, desculpa. A gente teve um grande impacto com relação a esses índices com a inserção dos agentes de saúde. E aí, um alinhamento com isso foi a criação do PSF junto com o programa de ACS. Só que a questão que precisa ser direcionada aqui é que, para ser um agente de saúde, tanto naquela consolidação, tá, de equipes lá da região norte e nordeste, deixa eu fazer uma pausa, porque meus cachorros decidiram ficar animados agora, mas é só um minutinho até o entregador dizer adeus, porque senão vocês não vão entender a aula e vai ficar difícil de falar. Vocês me dão 5 minutinhos? 2, na verdade. Espera aí, tá? Vou deixar o microfone no mudo aqui, porque eles fazem muito barulho. São 2 labradores felizes. Pronto, gente, eu acho que agora dá para não atrapalhar mais vocês. Desculpa, tá? Qualquer dia eu trago eles aqui em frente à câmera, se eles não destruírem tudo, para vocês verem. O Horus e a Pandora. Bom, e aí quais eram as delimitações para que esses agentes de saúde fossem exitosos com relação ao programa, né? Não os agentes de saúde, o programa em si. Primeiro que eles têm que ser moradores da região, tá? Então, não são permitidos a inserção de pessoas que não sejam daquela localidade, porque qual é a grande importância, a relevância do instrumento desses profissionais dentro da estratégia de saúde da família? Eles vão compor uma linha de cuidado que é a de aproximação dos populares com a interface de estratégia de saúde da família. Então, eu vou aproximar aquelas famílias, né, e eu preciso que sejam moradores da região, porque é a questão de fazer o mapeamento, né, e trazer informações daquelas áreas mais longínquas, as áreas mais de difícil acesso, que esses agentes de saúde vão trazer de informação. Então, quando eu tenho uma facilidade com relação à comunicação, né, que são moradores daquela região, você tem mais facilidade com relação a essa comunicação. Então, por exemplo, você sabe que é sabido já, né, que todas as gestantes devem ser inseridas no mapeamento do governo do estado. Elas têm que ser inseridas lá num programa para serem monitoradas, independente se elas são cuidadas pelo SUS ou se elas são cuidadas por instituições privadas. Elas têm que ser inseridas nesse programa para serem monitoradas justamente com a questão do pré-natal, para diminuir o coeficiente de mortalidade materno-infantil. Pois bem, se o agente de saúde percebe que tem alguma gestante que não foi inserido dentro dessa linha de cuidado do pré-natal, ele faz essa comunicação dentro da ACS, porque ele trabalha não só dentro da unidade básica de saúde, ele trabalha muito mais fora,
fazendo esse alinhamento, fazendo uma busca ativa e um registro dessas famílias, do que dentro do próprio equipamento de saúde. Então, quando o PACS surgiu, ele trouxe uma maior concentração, né, de famílias com relação a esse estreitamento de laços na unidade básica de saúde, tá? Então, melhorou muito essa questão de visão ativa de intervenção mesmo, tá? Então, realmente fortaleceu essa questão de aproximação dos serviços de saúde quando se instituiu o PACS. Então, ele tem, além dessa questão de trazer a aproximação dos serviços de saúde, ele tem outras missões importantes, como, por exemplo, fazer a comunicação, né, com relação a resultados de exames, ou consultas afins, mas não no caráter não científico da questão, sabe? De, olha, você precisa retornar, fazer uma consulta emergencial porque o seu exame deu uma alteração e, olha, toma cuidado, porque isso pode ser infeccioso. Não, é puramente científico. Você precisa fazer uma consulta de urgência, né? Porque o seu exame foi recebido na unidade básica de saúde e o seu enfermeiro está te convocando. Isso cria um estreitamento para que aquele paciente entenda que a urgência, ela não é pressuposta e ela não é presumida, né? A urgência na instituição, na chamada da estratégia de saúde da família, tá? Então, houve uma alteração e o fato de um componente de trabalho da estratégia de saúde da família se dirigir até a casa do paciente já chama atenção para ele que ele precisa, né, se atentar com relação à ida realmente até o local para verificar os seus cuidados em saúde. Tudo bem até agora, gente? Tudo bem. Tudo. Yes. E aí, ele tem um papel primordial, né? Além de estar bem intrinsecamente ligado com leis que o respaldam com relação a essas visitas domiciliares, né? E fazer parte aí do matriciamento com relação à saúde, eu também tenho uma grande influência do agente de saúde com relação a verificar estados da vigilância, por exemplo, com relação à vigilância. Então, por exemplo, se ele vê um foco de transmissibilidade de doenças, é ele que vai ser o alerta para mim. Então, eu deixo de fazer a saúde num ponto focal. É a UBS, é a saúde saindo de um local engessado e indo para os atendimentos dentro das casas. Então, e esse modelo de saúde, gente, a gente não tem, tá? Em outras localidades do mundo, você não tem o modelo do agente de saúde. Ele fez muita diferença quando ele chegou. Mayara, estou falando alguma besteira? Quer acrescentar alguma coisa? Mayara foi comer. No dia que eu estou falando dela, ela fala mais do que o homem da cobra. No dia que eu quero falar dela, ela não fala. Será que a Mayara saiu? Poxa vida. Então tá bom. Bom, e aí, gente, lá em 1995, então, quase 20 anos aí depois, né? 20 não, quase 10 anos depois. Meu celular tinha travado, mas tá top a aula, é isso mesmo. O agente comunitário de saúde é de grande importância com um vínculo entre toda a equipe multidisciplinar e as comunidades em geral da área. Quer acrescentar alguma coisa aí, Maia, que você já tenha presenciado nessa sua estratégia aí? Nesse seu caminhar pela saúde? Pro, eu acho que dentro da UBS, nós como agentes de saúde, conseguimos ver muitas coisas que os pacientes não falam. Por isso que o agente comunitário de saúde, ele participa das reuniões com os psiquiatras, com o assistente social, com os enfermeiros, porque muitas vezes o paciente,
ele não se sente confortável de passar uma coisa para o enfermeiro ou para o médico, mas ele sente uma confiança muito grande de passar para a gente. Perfeito. Então, eu acho que o ACS, ele traz consigo, assim, uma grande responsabilidade de alerta, de tudo, assim. A gente carrega isso, é passado muito isso para a gente dentro da unidade. Exatamente. É por isso a necessidade de ser um morador da região, né? Sim, não posso pegar uma pessoa que mora lá em São Caetano e colocar para trabalhar em Santo André, né? Tem que ser um munícipe, tem que ser próximo daquela região, justamente para ter a facilidade, bairro a bairro, eu conheço, é gente da gente, eu tenho confiança de colocar dentro da minha casa, eu tenho confiança de transmitir os dados, né? E eu sei que isso vai ser passado de uma forma criteriosa nos contextos de saúde e não é só mais uma informação que vai ser passado, né, sem critério. Obrigada, viu, querida? Por nada. Bom, e aí, em 1995, a gente teve a constituição da Estratégia de Saúde da Família, que é uma reorganização, uma reestruturação do contexto do SUS, né, na atenção primária, porque antes a gente só tinha a unidade básica de saúde. Então, o Programa de Saúde da Família veio consolidar um novo modelo, junto com o que a gente já tinha associado com o PACS, né, que é o programa do apoio aí do agente comunitário de saúde, né? Então, essa vai ser a grande diferença. Então, hoje, né, nós temos um grande consolidado, né, eu até falo bastante disso com vocês, sobre essa centralização da saúde, né, então nós temos, descentralização, desculpa, da saúde, então nós temos muito mais números de UBS e ISF em comparação à rede terciária e quaternária, que é hospitalar. Porém, se nós formos comparar em números de UBS e ESF, nós temos muito mais ESF hoje em dia, porque a ESF tem esse modelo de reforma, né? Então, eu tenho profissionais e assistência melhorada, né, no quesito de maior número de profissionais, além da presença do ACS, tá? E aí eu vou melhorar essa questão de prevenção e promoção nas famílias, ok? Além de garantir o que já tange os pilares do SUS, né? De participação da população, acesso universal e essa descentralização partindo desse pressuposto de novo modelo assistencial, que é a estratégia de saúde da família. Então, eu vou vincular, além do ACS, tem essa nova modalidade aí, que é o cuidado à saúde bucal. Então, eu faço a inserção de outros componentes para o cuidado geral. Não adianta só fazer o cuidado desse paciente de forma não numa linha de cuidado. O que é cuidar dentro de uma linha de cuidado? É entender que o paciente tem vários focos, né? Ele não tem, eu não posso olhar o paciente como uma doença única. Se eu olhar ele dentro de uma doença única, eu só vou sanar 10% daquele problema. Eu tenho que entender ele dentro de uma conjuntura inteira, tá? E esse modelo, né, teve experiências norteadoras de estratégia de saúde da família, né, em outros locais, como Canadá, Inglaterra e Cuba, mas com algumas práticas diferenciadas, tá? Então, eles tinham, né, uma ênfase na geriatria, um fortalecimento da atenção básica, né, e isso garantiu uma resolutividade de 85% de problemas prevalentes como doenças crônicas, né? E aí eu volto a bater naquela tecla, né? Cuidado quando forem falar mal do SUS. O SUS nasceu ontem, né? Está se desenvolvendo, né? Então, a gente precisa criar parâmetros para que ele melhore cada dia mais, né? Hoje ainda, se não fosse o SUS, como que seria feita essa testagem, por exemplo, com o COVID? Como seriam feitas as distribuições dos leitos hospitalares e dos hospitais de campanha? Não seria, tá? Então, o PSF também
teve início no Ceará, tá? Em 94 e 95. Tudo que é de bom surge nessa terra, gente. O lugar para prosperar bem a saúde. Eu até falei para vocês, né? A PNPPIC e a PNPPIC não, desculpa. O programa Farmácia Viva, que eu falei para vocês na aula passada, também foi precursor lá no Ceará, tá? Então, para vocês verem como faz diferença contextos sociais, né? Parece que quanto mais a pessoa precisa, mais ela tem desenvoltura de modelos assistenciais exitosos, né? E que funcionam de verdade, ok? E aí, eu tenho, com essa questão da fomentação aí da estratégia de saúde da família, eu faço a inversão, né, das prioridades. Então, por isso que vocês veem aí o maior número de atenção básica, depois eu vou melhorar a quantidade de ambulatórios, porque eu preciso que a secundária esteja aqui na interface com o paciente na atenção básica, e depois só que eu tenho os hospitais, ok? E aí, qual é a missão, né, do programa de saúde da família? Primeiro que eu faça essas ações individuais, mas ela está intrinsecamente ligada com as ações coletivas, né? Lembrando que esse indivíduo aí está dentro de uma linha de cuidado, né? Faço intervenções pontuais, mas a monitorização dessa intervenção, ela é permanente. Não adianta pegar o paciente lá, né, o hipertenso, colocar um segmento para ele fazer medicamentoso e não continuar vendo como ele se adapta a essa medicação, se ele está fazendo realmente uma mudança do estilo de vida, porque provavelmente ele vai se cronificar. Tá? E aí, pensando nesse contexto, eu tenho uma dimensão do cuidado com relação à cura, tá? Então, elas se acoplam de uma forma bem ajustada nesse contexto, ok? E aí, esse programa, ele atende tanto nesse contexto de ambiente físico e social, mas ele amplia outras intervenções para outros espaços físicos, né? Além de contar com uma multidisciplinaridade aí para esse atendimento. Então, eu não faço atendimento desses agravos dessa população só no ambiente dentro da unidade básica de saúde, dentro da ESF. Eu propago esse cuidado para dentro das escolas, né, para outros espaços físicos, para campanhas em feiras, em comunidades, para que o acesso seja generalizado e eu não dificulte essa promoção à saúde, tá? Então, os objetivos aí do PSF está, óbvio, alinhado com a promoção, né, e prevenir as doenças, né, principalmente as que estão interligadas aí com aquelas que são crônicas, né, atenção integral das especialidades básicas a nível domiciliar, ambulatório e hospitalar. Então, ela faz esse fomento na linha das outras hierarquias de cuidado também. Além de fazer esse mapeamento, né, e tentar cobrir 100%, apesar que essa é uma grande missão, né, é por isso que todos os dias as ACS estão nas ruas para mapear, cadastrar e deixar registrados esses munícipes, né, através aí do agendamento e possibilitando esses atendimentos da população, além de criar esse vínculo com relação à visita domiciliar para aqueles pacientes que têm dificuldade com relação ao acompanhamento presencial no equipamento de saúde, né? Então, eu faço funcionar a equidade e a universalidade. Então, tudo isso baseado, né, na humanização do atendimento. Então, a nova composição da equipe do programa do ESF, ele atende a demanda com um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, né, de 4 a 6 agentes comunitários de saúde por equipe,
um dentista e um auxiliar de consultório odontológico, né? E aí, o número de ACS deve ser, então, suficiente para cobrir 100% da população. E aí, eu cadastro isso com um número, mais ou menos, de 750 pessoas por agente e 12 agentes por equipe de saúde da família. Então, quando você chega nas equipes, né, dentro das estratégias de saúde da família, você tem lá as divisões, eles têm nomes super... não, eu não diria técnicos, mas eu diria uns nomes muito... me fugiu a palavra agora, mas eu adoro os nomes que eles dão para as equipes deles, eu acho sensacional. E aí, cada equipe dessa é igual aquela divisão em pizza que eu falo para vocês, né? Cada território desse deve ser responsável aí por, no máximo, 4.000 pessoas, né? Daquela região, e aí ela vai ter essa responsabilidade com relação à saúde de acordo com o seu perfil epidemiológico, né? E aí, traçar esse perfil epidemiológico é uma das responsabilidades de cada equipe, tá ok? E aí, eu preciso ter esse mapeamento de acordo com as microáreas garantidas pelos ACS, né, para garantir o suporte de equipamentos necessários para atender toda essa demanda, ok? Isso daqui eu já falei para vocês. E aí tem essa diferenciação, né, com relação à UBS e à ESF, porque atualmente nós temos um número muito menor de UBS comparadas às ESF, tá? Vou dar o exemplo aqui de São Bernardo do Campo, nós temos acho que só 2 UBS para 34 ESF, tá? Justamente para consolidar esse modelo de nova estratégia, mas uma não substitui, uma vem para substituir a outra no quesito de melhorias, tá? Então, a unidade básica de saúde, ela resolve em até 80% de saúde, os problemas de saúde do território, enquanto a ESF, ela faz um complemento diretamente nesse cuidado mais humanizado do paciente, né, do próprio bairro de origem, nesse território que ele é delimitado. A UBS em si, ela promove mais, faz mais a questão de promoção à saúde, né, mas a ESF, ela é mais preparada a nível de colaboradores, ok? E aí, tanto os dois componentes, tanto de estratégia de saúde da família quanto de UBS, eles têm indicadores para apresentar para os monitoramentos do PEMAC, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre PEMAC, mas não nessa aula, tá? E aí, esses indicadores têm alguns subsídios para serem apresentados, e aí eles estão linkados quanto ao eixo de doença de notificação compulsória, ao eixo geral, de saúde da mulher, de saúde do adulto e de acompanhamento do plano de trabalho. E para isso, eles estratificam dados, né, com relação a todos esses que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Então, eles vão pegar dados lá de quantas gestantes eu tenho menores de 20 anos, por exemplo, quantas gestantes acompanhadas, quantos hipertensos eu tenho, quantos diabéticos eu tenho, né? E tudo isso serve para avaliar também o perfil epidemiológico e como eu estou acompanhando aquela micro área. Tudo bem? Alguma dúvida? Excelente. Por enquanto, nada. Povo da sexta-feira à noite, tudo bem? Tudo, professora. Tudo ótimo. Tudo bem, pro. Bom, vou passar aqui para a próxima aula, pode ser? Pode. Sim. Pode, pro.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre o NASF. Eu adoro o NASF. Bom, falamos sobre os ACS que vieram mudar a composição aí da história da estratégia de saúde da família, vieram consolidar uma nova história e melhorar esses padrões. E depois disso veio a equipe do NASF, né, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, AB e Atenção Básica, tá? Então, eles vêm nesse componente novo, né, para dar uma melhor organização e um melhor dimensionamento com relação às práticas em saúde. Acontece que, vamos explicar assim, imagine que você tem, acho que a gente já até conversou sobre esse contexto em alguma vez. Imagine que o paciente entrou na unidade de pronto atendimento, ele entrou falando, mas com um déficit de movimentos dos membros superiores, uma hemiparesia, um leve desvio de rima. E aí ele evoluiu para um AVC, tá? Na evolução desse AVC, ele ficou com déficit de deglutição. Ele não conseguia mais, né, fazer a deglutição dos alimentos, porque ele tinha muito risco de broncoaspiração. Então, ele precisou de fazer uso de sonda nasointeral. Só que na alta ele já teve, né, passou pela observação lá na unidade de pronto atendimento, foi para a rede hospitalar, saiu da rede hospitalar de alta e não pode ser sacada essa sonda nasoentérica dele, tá? Porque na alta ele ainda tinha risco para broncoaspiração. E aí ele vai sair de alta com essa sonda nasoentérica. Quem é que vai acompanhar esse paciente? Aonde ele vai ser inserido depois disso? Porque depois que ele sai da hospitalar, alguém precisa cuidar desse paciente. Quem é que vai fazer esse cuidado? É a partir deste cenário que a gente vai falar sobre quem é o NASF, ok? Pensem nisso. Bom, então, o NASF, depois a gente vai falar o que aconteceu com esse paciente, tá? A questão do NASF, então, é trazer uma resolutividade, né, com relação a esses encaminhamentos e uma qualificação aí às necessidades locais que eu tenho, né, e oriundas ali do território em alinhamento com a atenção básica, né? Então, eu vou ter o funcionamento da integralidade e resolutividade dentro das unidades básicas de saúde para criar uma reabilitação desse indivíduo no contexto SUS, ok? Porque eu tenho que pensar que eu não posso ficar reinserindo esse paciente dentro lá, superlotando a rede hospitalar, a rede especializada, quando esse paciente já tem uma alta desse contexto, ok? E aí, o que eu preciso fazer, né, para funcionar melhor foi ótimo, melhor essa estratégia? O NASF veio para trabalhar de uma forma horizontal, né? O que é trabalhar de forma horizontal? Esse negócio que eu tô falando sobre a linha de cuidado, né? É você traçar uma forma de cuidar longitudinalmente, né? Prestar uma linha de cuidado é você fazer com que o paciente não fique engessado em um único lugar e eu transponha, né, as paredes e os dimensionamentos de cuidados. É aquilo de fazer com que o paciente consiga acesso a todas as dimensões do cuidado e tenha uma melhor comunicação entre os serviços, né? É dar esse direito que ele tem com relação à continuidade, né? E eu preciso dar uma solução com esse problema que ele teve de original de um outro equipamento gerado pela sua própria saúde, ok?
E aí, como que isso surgiu, né? Então, lá em 2008, eu tive a primeira composição de equipe do NASF, tá? Então, a equipe do NASF, eu tenho algumas modalidades de equipes do NASF, tá? Eu tenho a equipe de modalidade do NASF 1, do NASF 2 e a do NASF 3. E isso vai ser vinculado com relação ao número de colaboradores que estão vinculados a esse programa. Depois vocês vão saber quais são esses colaboradores, tá? E deixa eu só passar que isso daqui é só valores de custeio, que para vocês não é interessante. Interessante para vocês é esse daqui. Quem são os profissionais que compõem o NASF? Observem que eu tenho uma gama de multidisciplinaridades aqui, tá? Então, eu tenho assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos de diversas especialidades, acupunturista do trabalho, geriatra, gineco, obstetra, internista, homeopata, pediatra, psiquiatra, veterinário aqui depende, tá, da portaria. Psiquiatra, psicólogo, profissional de educação física, tá? Terapeuta ocupacional e profissional de saúde sanitarista, dependendo aí da portaria também, tá? Observem que aqui não tem enfermeiro. Por que não tem enfermeiro? Porque o enfermeiro já faz parte da equipe de estratégia de saúde da família ou da atenção básica. Ele já tem essa composição garantida lá. Agora, lembra daquele cenário que eu falei para vocês? O paciente entrou com uma leve hemiparesia, desvio de rima e saiu, uma sonda nasoentérica. E esse paciente também não tem uma boa locomoção, tá? Só que ele vai voltar para casa. Esse paciente, ele não tem um perfil para o PID. O que é o PID? É o Programa de Internação Domiciliar. Em algumas outras localidades tem outro nome, né? Tem SAD, que é o Serviço de Apoio Domiciliar, enfim, é o atendimento domiciliar. Ele não tem perfil para ser atendido domiciliarmente, ele vai para casa e o apoio dele é a atenção básica. Quem vai dar seguimento para esse paciente? Bom, primeiro, via de regra, esse paciente precisa ser orientado na alta hospitalar, tá? Pelos profissionais que lá estão. Pelo enfermeiro, propriamente dito, tá? Então, esse enfermeiro precisa fazer um plano de alta, né? Precisa orientar, né? Como que vai sair da unidade com aquela sonda, como vai manipular a sonda, né? Mas eu também preciso de especialistas para dar orientação para esse paciente, como vai ser o cuidado dali para frente. E esses especialistas estão aqui, na equipe do NASF, tá? E como que funciona isso? Vou ativar minha caneta aqui. Bom, eu tenho, vamos lá para minha pizza de novo do município. Meu município está aqui. E aí eu vou dividir ele, não vou dividir ele muito não, porque senão fica bagunçado o contexto aqui, tá? Cada pedacinho desse aqui é um território, tá? Então, esse daqui é o território 1, T1, esse daqui é o território 2, esse daqui é o território 3, esse daqui é o território 4. Cada território desse tem os equipamentos de saúde. Então, aqui, dentro desse território, eu tenho a UPA X, uma UPA, e aqui eu tenho, para cada UPA, eu tenho cerca de 5 UBS. Essas 5 UBS e essa UPA fazem parte do território 4. E o mesmo para esses outros territórios aqui. É basicamente dividido proporcionalmente iguais, tá? Dependendo da área territorial, dependendo da área demográfica também, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, um pós-balsa, né, e colocar lá uma UBS, 5, 6 UBS, porque elas são distantes entre si, ok? Pego aqui 5 UBS, uma UPA, ponho um CAPS, esse CAPS não vai ser um por território, esse CAPS vai atender pelo menos 2 ou 3 territórios, tá? Então, esse CAPS aqui atende de 2 a 3 territórios.
E o ambulatório de especialidades também. Pronto, estamos vinculados. O que o NASF faz? Esse NASF aqui... desconsidere esse risco aqui, foi sem querer. Esse NASF, ele atua nesse território aqui. Nós chamamos essa equipe do NASF de equipe de apoio, porque é exatamente isso que ela faz. Ela é a interface entre todos esses equipamentos. Ela é a interface entre o CAPS, entre a UBS, entre a UPA, entre a rede hospitalar, porque o meu paciente... Nossa, é difícil escrever com esse negócio aqui. O meu paciente, ele é um só. Ele é complexo, só que ele entra dentro de todas essas circunstâncias aqui, entre todos esses equipamentos aqui, e eu preciso de uma equipe que entenda, que converse com todos esses contextos aqui, para que meu paciente não fique perdido na rede. Imaginem vocês já se sentiram perdido alguma vez dentro de um componente de saúde? Você chegou para ser atendido no lugar e a pessoa falou assim para você, só um minutinho, não é aqui, senhor. Aí você fala, mas aonde que é? Não sei, senhor. Mas se você trabalha aqui e não sabe, quem é que vai saber? Você já se sentiu em uma situação dessa? Sim, professora, já aconteceu. Bom, já deve ter acontecido em alguma vez, né? E aí a gente usa o diminutivo, né, para fazer um contexto de carinho com a pessoa, né? De melhorar a circunstância da negação. Só um minutinho, mas eu não vou te atender, né? Porque eu não sei como você tem que fazer isso, mas também não sou eu que vou resolver o seu caso, né? Então, o NASF, ele faz essa interface. Então, vamos voltar para esse paciente aqui que saiu com uma sonda nasointeral, tá? Essa equipe de apoio aqui, ela tem uma formação dependendo da equipe do NASF, se for o NASF 1, 2 ou 3, geralmente formada por 5 multiprofissionais, tá? Então, e quem vai escolher isso, né? Quem que vai dimensionar? Olha, eu quero que a minha equipe de NASF tenha um assistente social, um fisioterapeuta, um fono, um nutricionista e um psicólogo. São os gestores da localidade, dependendo do perfil epidemiológico, tá? Não é que eu vou escolher porque nossa, tô doida para ter um psicólogo na minha equipe porque eu quero desabafar sobre meus problemas emocionais. Não. Perfil epidemiológico, dados epidemiológicos. Se os meus dados que eu estratifico lá, da minha linha de atendimento, eu tenho mais doenças caracterizadas por atendimento psicossocial, então eu vou ter que ter psicólogo, né? Se a minha demanda é maior com relação a atendimentos de fonoaudiologia, então são esses que eu vou ter, tá? Então, 5 profissionais aí para compor. Então, a minha equipe vai ser composta por um ACS, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutri e um profissional de educação física. Bom, o paciente de sonda nasointeral saiu do hospital. Eu preciso reinserir ele na sua prática, né, de vida comum. Quem é que vai fazer isso? Marco uma consulta lá na UBS com ele para que ele tenha um atendimento, né, uma orientação com o especialista. Quem é esse especialista? Nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social também eu vou precisar, tá? Porque a fisioterapeuta pelas movimentações que ele deixou de fazer, fonoaudiólogo e nutricionista pela questão, né, da inserção da sonda, né? Eu preciso orientar essa família, como que vai ser essa dieta, né? E assistente social de como vai ser, né, essa dieta se ele vai fazer a dieta em casa, se a família vai preparar o seu... Ok? Então, aí, para vocês terem uma ideia, né, do número de equipes de NASF que a gente tem no Brasil e como ela cresceu ao longo dos anos com o repasse financeiro, né? E para que vocês tenham uma ideia do número atual, isso daqui foi
estratifiquei lá do CNES, né, que é um consolidado de dados que nós temos de saúde, quais são as principais classes, né, solicitadas, então, para compor a equipe do NASF. Então, né, fisioterapeuta está aqui em primeiro lugar, seguida de psicólogo, nutricionista, ACS, ou assistente social, depois professor de educação física, fonoaudiólogo, farmacêutico, né, são as classes que são mais solicitadas, que tem aí mais gama de atenuar dentro do NASF. Agora, é interessante que vocês saibam, isso daqui tudo eu já falei para vocês, só para não ficar parando, é que o NASF não é um ambulatório de especialidades, né? Ou seja, eu não vou pegar lá o psicólogo e abrir a agenda do psicólogo. Hoje vai ter a agenda do psicólogo, vou abrir aqui segunda-feira, na terça do fisioterapeuta. Não. Eles fazem não ações isoladas, mas ações a nível generalizado com essas comunidades. Ok? Eu falei desse exemplo do paciente que está saindo de dentro da hospitalar, porque ele precisa ser reinserido à sua vida normalmente, mas esse é um dado que ele precisa ser acolhido, é um paciente que precisa ser acolhido, mas eu não abro uma agenda específica, né? Então vamos fazer uma promoção à saúde para pacientes ansiosos. Não, eu posso fazer um grupo de apoio de conversa, aí eu faço um atendimento generalizado, mas não como um ambulatório médico de especialidades, tá? Não é essa diretriz com relação ao NASF, tá? E aí, por exemplo, para vocês verem como é bacana essa interface, já que esses pacientes vão sair da rede hospitalar para serem reinseridos na sua vida, né, social novamente, existe uma estratégia muito bacana, em São Bernardo ela é muito funcional, se chama Kanban, tá? É realizada aí pelo menos uma vez a semana, e aí são feitas reuniões dentro das unidades de internação, tá? E quem participa dessa reunião? Enfermeiro, médico, nutricionista, farmacêutico e a equipe do NASF, tá? E aí eles colocam lá quais são os pacientes com previsão de alta. Bom, nós temos o seu João, a dona Maria e o seu José. Bom, qual é o território do seu João? O seu João mora no T9. E quais são as dificuldades que o seu João vai ter na alta dele? Bom, o seu João, ele vai sair de alta, não vai entrar pelo PID, só que o seu João vai sair com uma ostomia, né? Ele entrou com a parede do abdômen íntegra e vai sair com uma bolsa de colostomia, que ele nunca usou na vida, tá? Então, como é que vai ser feita essas orientações? Então, a atenção básica é primordial aqui, tá? Eu vou precisar da visita, sim, né, domiciliar para fazer um cuidado desse paciente, mas uma equipe multidisciplinar, além do médico e do enfermeiro, é essencial para cuidado, né, desse paciente. Tudo bem, gente, até agora? Sim, Pro. Sim, professora. Sim, professora. Então, bom, o NASF também executa um papel de apoio à gestão, tá? Além de fazer essa interface aí com a rede hospitalar especializada, né? Eles promovem educação em saúde e educação permanente, tá? Justamente porque eles têm essa pactuação aí de terem várias formações, né? Então, eles fazem práticas de composições permanentes de educação em saúde, né? Formam os grupos e fazem atividades e trabalhos, assim, para capacitar outros colaboradores, tá? Então, é bem bacana a divisão de trabalho que tem com relação a esse apoio de gestão e também com relação a esse apoio matricial, né? O que é apoio matricial? Quando você diz matriciamento em saúde, se diz essa questão aqui, ó, de você fazer uma junção, de você diminuir os espaços.
quando eu falei para vocês que aquele paciente que sai, né, de dentro, o meu bonequinho de palito de fósforo, sai lá da rede hospitalar e fica totalmente perdido, eu preciso de uma equipe, né, que faça essa interligação com os outros equipamentos, que faça uma interface e busque uma aprimoração, uma melhor conversa, um estreitamento, né, para melhores práticas em saúde, né? Ele sabe como funciona todos os equipamentos, né? E ele dá uma melhor viabilidade desse contexto de saúde, né? Para ampliar essa potência que a gente tem de fazer funcionar os serviços de saúde, né? Então, matriciar é você diminuir esses espaços, né? Essas lacunas com relação ao funcionamento em saúde, né? Então, o NASF também faz isso. E aí eu vou dividir um pouquinho com vocês da minha vida pessoal agora, porque eu sou uma enfermeira matriciadora agora, né? Então, até alguns alunos me procuram, me mandam mensagem, professora, eu também não consigo ficar tão mais disponível, porque no período da tarde eu trabalho no ambulatório médico de especialidade, sendo uma enfermeira matriciadora, né? Então, o que eu faço? Eu sou a interface entre a rede secundária, né, a especializada, e a interface com a atenção básica. Qual que é o meu intuito, né? Aproximar os grandes 7, né, os 7 municípios, Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Rio Grande, Ribeirão, né, e fazer uma melhor oferta com relação às consultas e os procedimentos que nós temos na rede especializada, porque a gente tem um grande absenteísmo com relação à secundária. E aí, só para vocês terem uma ideia, abril a gente não fez essa contagem, né? Porque abril teve um grande impacto aí das faltas com relação ao Covid. Mas em março, todo mês eles fazem uma estratificação dos dados dos pacientes que faltam aos procedimentos e às consultas. Mas em março, com a soma dos 7 grandes municípios, nós tivemos o total de 2.003 faltas. Tá? Nos procedimentos e nas consultas de todos os 7 municípios. E a gente sabe que as filas são imensas para ser atendidas as demandas, tanto desses atendimentos de consultas, tanto de procedimentos das multi-equipes, né? Então, às vezes falta um pouquinho de comunicação, né? Pode ser que as equipes precisam entender uma melhor familiarização com relação ao uso do sistema, né? Talvez ofertar uma melhor capacidade de inserção desse paciente à primeira consulta, melhore esse número de absenteísmo. Porque quanto melhor esse indicador, né, de número de absenteísmo, melhores são os repasses com relação às verbas para que a gente tenha uma melhor oferta aí nos serviços de saúde, né? Então, eu estou bem feliz aí executando essa nova função, queria dividir com vocês essa minha nova função. Então, eu, além de professora, no período da tarde, agora eu sou enfermeira matriciadora. Voltei para a assistência. Ai. Parabéns, professora. Obrigada. Bom, e aí, como eu acabei de explicar tudo isso, né, por que o matriciamento, por que a gente faz isso, né, essa troca, fazer então garantir a transversalidade, né, fazer com que haja essa conversa em saúde. E uma outra proposta com relação ao NASF é se fazer a clínica ampliada, né? A clínica ampliada, ela é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização. Lembra que a gente falou da PNH, que surgiu lá em 2003? Né? E aí ela qualifica o modo de se fazer saúde, né? Ela amplia a autonomia do usuário em saúde e da família na comunidade, né? E aí, como que se faz isso? Então, na prática, como que acontece? Né? Então, assim, isso tudo é através da escuta terapêutica, tá? Então, quando o paciente procura, né,
um atendimento, o trabalhador da saúde, então, vai buscar junto lá ao paciente os motivos pelo qual ele adoeceu, né? Como que ele se sente com relação aos sintomas e compreender esse contexto da doença, do processo em si, tá? E fazer com que ele entenda esse processo de corresponsabilização, né, no seu processo de saúde, para retomar isso. Não adianta você chegar lá, né, trazer o paciente no consultório e falar, olha, esse daqui é o medicamento, toma. Não, tá? Eu preciso atentar com relação a que esse paciente busque uma autonomia, né, para o seu próprio tratamento, para que ele entenda que ele é um ser único e singular, né? Então, no caso do hipertenso, ele pode e deve ser cuidado de uma forma diferente de um outro hipertenso no caso, porque cada paciente é um paciente e eu tenho que ter um critério, né, para cuidar dele de uma forma isolada. Então, no contexto geral, a clínica ampliada, ela propõe que o profissional de saúde também desenvolva essa capacidade de ajudar, né, os pacientes não só combater essa doença, mas de transformar essa doença num processo de melhoria de qualidade de vida, né, baseada aí na PNH que vocês já conhecem. Né? E aí eu utilizo outras estratégias, assim como o uso do apoio operacional do NASF, né? E também os planos terapêuticos, né, singular para cada paciente, apoio operacional, além, né, de utilizar outras estruturas e equipes multiprofissionais envolvidas, né, em outros projetos para esses pacientes, né? Então, eu vou fazer aí grupos e atividades coletivas, né, atendimentos individuais ou domiciliares, fazer reuniões do matriciamento, trazer casos para a educação permanente, tá? Então, quais são esses casos aqui que são de extrema importância? Por exemplo, e o que eu vou falar aqui, gente, não é uma coisa de Nárnia, não, tá? Acontece muito. O paciente, o seu João, né, tem 34 anos e tentou suicídio 3 vezes. E quem sinalizou que esse paciente tentou suicídio foi a UPA, tá? A unidade de pronto atendimento. A UPA tem obrigação de fazer o cuidado da continuidade do paciente, já que ela é só urgência e emergência, ela não faz o cuidado como a atenção básica, que tem prontuário? Claro que tem, tá? Porque ela é um componente de cuidado de saúde, embora ela não faça o cuidado do alinhamento de saúde como familiar, tá? Como um componente desse cuidado a longo prazo. Mas ela tem a sua responsabilidade entre saúde. Então, ela vai e sinaliza para a UBS, olha, seu João, terceira vez que ele tenta suicídio, estou sinalizando para vocês aí. E aí, como que a UPA sabe disso? Eu expliquei isso para vocês lá numa das nossas primeiras aulas virtuais, através da notificação, né? Tenha lá a notificação de violência, né, dirigida, autodirigida, e aí ele notifica a unidade básica de saúde. E aí a unidade básica de saúde vai pesquisar a família desse paciente. Vai lá, a estratégia de saúde da família, vai lá fazer uma visita, a ACS vai lá e fala, olha, eu conheço a família do seu João. O seu João, a esposa dele tem um déficit intelectual, ela já é considerada como doente mental. Eles têm uma filha de 2 anos. Ele está desempregado e o filho dele, de 18 anos, é usuário de drogas. Olha o contexto familiar, todo fragmentado. Aí você tem uma dificuldade, porque essas 3 vezes que esse paciente tentou suicídio, que ele foi para a UPA, ele foi direcionado para o CAPS, porque é um protocolo, né? Só que ele não fez adesão ao CAPS, ele não voltou em nenhuma consulta, porque ele tem que voltar para cuidar da filha de 2 anos, porque a mulher tem problema mental, tem um déficit intelectual importante, e o filho está fazendo uso de drogas. Gente, a atenção básica, a rede especializada do NASF, ela vem tratar esse caso aqui na EP, tá? Porque na EP,
na educação permanente, na reunião de educação permanente, eu não vou ter só a equipe de estratégia de saúde da família junto com o NASF. Eu vou ter também as equipes do CAPS aqui, né? Que vai falar, o seu João, verdade. A UPA mandou esse paciente mesmo, ele foi lá, passou no acolhimento, mas ele não voltou. Então, o que a gente vai poder fazer? Vamos internar à força o seu João, porque ele vai... Não, né? Reforma psiquiátrica diz que a gente não pode fazer isso. O que a gente vai fazer, então? Né? Vamos ter que traçar uma estratégia melhor para que ele seja melhor acolhido e que eu possa tratar esse contexto não isoladamente, porque eu não posso cuidar só do seu João, esse pontinho aqui. Eu preciso cuidar da família como um todo. É para isso que serve matriciamento, para isso que serve EP de território, é para isso que serve o NASF dentro da estratégia de saúde da família. Entender, amores? Yes! Sim, professora. Sim, pro. Então, esse negócio fica baixando, eu quase não escuto vocês. Esses espaços direcionados aí à promoção da saúde, fazer uma inter-relação, eu tenho uma cooperação de todos os componentes, tá? Não só de saúde. Então, por exemplo, essa criança de 2 anos, nesse caso que eu falei aí para vocês, que não é um caso difícil de acontecer, eu já participei muito de reunião de EP de território, que tem histórias muito parecidas com essas, tá? Então, a gente convoca, por exemplo, convida a diretora da escola, né? E aí, a diretora da escola começa a perceber por que aquela criança só chega na escola, né, com a fralda cheia, vem suja, né? E aí já tem uma denúncia no conselho tutelar sobre negligência dessa criança, né? Então, eu tenho todo um contexto fragmentado, eu não posso simplesmente fazer juízos de valores, né? Eu preciso fazer um cuidado geral com a família do seu João, e para isso que eu estudo, eu trago esses elementos, né, de estrutura do NASF para fazer funcionar a intersetorialidade dentro da saúde. Ok? Ok, pro. Ok, professora. Ok. Temos dúvidas? Por enquanto, não. Não, ninguém tem dúvida de nada? Ai, meu Deus do céu, essas aulas terminam muito rápido, porque vocês nunca têm dúvida. Vou encher vocês de matéria. Professora, quando a matéria é bem explicada, é difícil ter dúvidas. Jonathan, querendo me levar no papo, né, Jonathan? Mas eu gostei, cara. Como assim? Aos pontinhos. Não. O pessoal reclama que eu pergunto. Aí reclama que eu puxo o saco. O que importa que vocês querem, miséria. Não, mentira, Jonathan. Eu gostei da sua observação. Muito obrigada. Aos pontinhos. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa de todo o meu coração. Vocês não sabem o quanto é difícil estar desse lado de cá sem ter um feedback de vocês. Quando eu estou vendo vocês, porque eu não vejo nenhum rosto, eu só vejo nomes e uns microfones cortados. É muito ruim não ter um acesso de pessoas para quem está acostumado a lidar com pessoas. É muito ruim você não ter a questão do retorno, né? De que nem é a questão do retorno por aplausos, porque eu não busco aplausos, eu busco o aprendizado. Eu gosto de ver a questão de vocês estão entendendo, vocês querem que eu retomo. Então, eu nunca tenho essa questão. Eu fico me questionando, será que eles estão entendendo? Ou será que eles só logam lá e vão fazer outra coisa e enfim, não está sendo produtivo? Meu questionamento realmente estão aprendendo? Essa é a minha responsabilidade aqui com vocês. E faz muita diferença
de verdade, do fundo do coração. Quando vocês fazem comentários carinhosos como esses, assim, me impulsiona a fazer algo melhor na próxima vez, sabe? Trazer, como às vezes eu trago bonecos, bexiga, uva, e eu fico pensando de várias coisas para melhorar a aula e trazer que seja um momento diferente, porque eu não sei se vocês viram, mas o MEC portariou uma decisão, eu acho que foi ontem, que as aulas nas universidades não voltam pelo menos até 15 de junho. Ou seja, esse semestre vai ser só assim, eu, vocês, microfone e computador. Isso mesmo, Dani, eu vi. Então, de verdade, faz muita diferença. Não é uma questão de puxar saco, porque eu acho que ninguém precisa disso aqui. Eu gosto de verdades, né? Eu gosto também de crítica construtiva, né? Mas eu também sou vinculada à justiça e à lealdade. Então, por exemplo, na semana passada eu fiquei aqui com vocês e eu falei, gente, tem 2 atividades. Eu vou fechar o portal para vocês na sexta-feira, 8 horas da manhã. Não falei isso para vocês? Sim, falou, Pro. Eu mostrei para vocês no ar. Eu falei, vou mandar para os representantes o formulário da atividade e vou postar no AVA. Eu dei, gente, 7 dias para vocês fazerem 2 atividades e nem eram muitas questões. E eu fico muito chateada porque tem gente que não leva a sério e aí deixa para a última hora. Quando eu tenho prazo para entregar as coisas, eu trabalho manhã, tarde e noite. E aí eu tenho que me organizar para entregar as coisas. Não é uma coisa assim de, ai, meu Deus, ela é ruim, ai, por que ela não abre, ai, por que ela não quer aceitar? Não é, porque eu tenho prazos e compromissos. Então, o fato de eu dar horário para vocês é porque eu tenho compromisso com a entrega. Então, tenham compromissos com a responsabilidade de vocês de se formarem como bons enfermeiros. Tudo bem? É um puxão de orelha assim, mas para que vocês tenham comprometimento com o que vocês vieram fazer aqui, que é se formarem como enfermeiros de verdade, não ter só um diploma no final. Beleza? Ok, Pro. Professora, isso daí é bem visto, por causa que eu trabalho com metas, aquelas metas semanais que tem, e meu chefe, ele pega muito no pé, e isso daí eles vão ver muito na área da saúde. Tem muita gente trabalhando já, acho até um pouco complicado isso aí. O pessoal não seguir essas... É claro, é como uma entrevista de emprego, você tem horário e data para chegar. Você não pode simplesmente falar, espera um minutinho, dá mais uma chance. Você precisa se organizar, né? Precisa ter agenda, precisa ter horários, né? Sejam criteriosos e comprometam-se com o que vocês vieram fazer aqui. Algumas facilidades estão sendo colocadas para vocês, mas a gente não pode abrir mão de tudo, porque senão fica bagunçado, e não é esse o propósito. O propósito é formar com responsabilidade, ok? Ok. Ok, professora. Ok, Pro. Beijos, amores meus. Cestem com segurança. Se puder, fiquem em casa e protegidos, tá bom? Socrativo não vai ter hoje também, professora? Não. Beijo, Dani. Tchau, Pro. Bom fim de semana. Tchau, Boa noite. Professora, e aquele conteúdo que você falou que ia passar da médica lá, que nós ia avaliar? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, que boa noite. conteúdo, Jonathan? É segunda-feira, Jonathan. Tá. Segunda-feira. Ficou perdida na data. É do trabalho lá. É do Tracer que você tá falando? Isso. Mas Tracer, você faz Tracer em tópico só, não é? É que você disse que ia passar um caso clínico de uma médica amiga sua. Você pediu para ela elaborar, ajudar a elaborar. Não é nessa aula. Então, é segunda-feira. Não ia ter nas duas aulas, tanto para saúde integradora do adulto e para saúde do adulto. Ah, é o Tracer. Não é hoje, não. Ah, tá. Beleza? É porque tem pessoal que não faz aula só hoje com você. Não, mas não é hoje, não. É só em saúde do adulto mesmo. Entendi. Então tá bom. Obrigado, professor.
Tá bom? Tá bom. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Felipe. Boa noite. É nóis, mano. Imagina. Falou. Boa noite, Té. Olha Boa só. noite. Boa noite. Té. Boa noite, Catinha. Boa noite, Carol. Professora, Boa a noite, Tânia. Pro. Bom fim de semana. Oi, Tânia. Boa noite, meu bem. Boa noite, Maia. Oi. Você passou algum trabalho? Cheguei agora, aí eu tô logando agora. Passei na semana passada. Na semana passada? Ai, meu Deus. Que era para ter entregue até hoje de manhã. Hoje, tá, esse eu fiz, eu mandei para você. Dois que tava lá. Isso. Era só isso hoje? Agora, só, hoje não teve atividade. Então tá bom. Tá. Ô, Tânia, me esclarece uma Sim. coisa, por favor. Você é a Tânia que ganhou o neném no semestre passado? Isso. Você faz tópicos 1 e 2? Isso, professor, eu faço os dois. Eu Você sabe e que é a mesma matéria. Antônia. Hã? Você faz tópicos 1 e 2. Isso. Tá bom, então. O mesmo trabalho que você passou no tópicos 2, você vai querer no tópicos 1? Então, porque é isso que eu tô achando estranho, porque você não tinha conversado comigo no começo do semestre sobre isso? Não, eu Não. sei que na minha grade estava para fazer tópicos 1 e 2. Aí, no começo, quando a gente estava tendo aula presencial, aí eu vi que a matéria parece que é a mesma, né? Mas no tópicos 1, você passou alguns trabalhos, só que eu não estou no grupo da sala, aí eu só consigo ver as coisas quando você fala na aula ou então coloca no AVA. Entendi. Então é importante você entrar em algum grupo, viu? Mas mas o grupo da sala, nem o grupo da sala eu não tô. Porque eu não sei quem é como é que é? Como é que fala? Representante dos grupos da sala, sabe? Então, mas tópicos 2, a Kátia, que estava nesse grupo aqui que saiu agora, faz tópicos 2. Mas agora, Tânia, que você... Agora, nós estamos em maio, que você foi se preocupar com isso, você tinha que se preocupar antes, né? Não, eu vi antes. Na sala, eu fiquei de entrar até em um grupo, só que aí, quando foi na outra semana que a gente foi conversar sobre o primeiro trabalho da B1, que era sobre as intervenções de UTI que você queria. Aí entrou na quarentena e ninguém mais se viu, aí não montou o grupo, não montou foi nada. Bom, a Kátia, que é dessa sala, ela faz tópicos 2 também. Sim. Depois você pede para ela te colocar no grupo, tá bom? Tem uma Kátia só, né? Que tem na sala do tópicos 2. Eu acho que é só uma Kátia. Sim. Eu vou procurar ela. Tá bom, então. Professora? Oi. Tá, tchau. Eu perdi alguma coisa, eu cheguei agora. Aí eu entrei, eu vi você falando negócio de grupo, é algum trabalho, ou é o trabalho que a gente já entregou? O que eu perdi, Pro?
Não. Depois você assiste a aula. Hoje eu não dei trabalho, não. Eu estava falando de outra coisa com a Tânia. Hoje não teve atividade. Tá. Tá Como bom? eu cheguei agora com falta? Não. Só depois você assiste a aula gravada, tá bom? Então tá bom. Tá bom, então. Tá bom? Eliane, Neonete, Wanda, vocês têm alguma dúvida? Eu queria perguntar também, eu tive a impressão que ao invés de 2 questionários, era 3 questionários? Tá tudo bem, Pro. Não, eram só 2. Então tá bom. Então os 2 eu já fiz. Eram só 2 e fechava hoje de manhã. Eu já fiz hoje à noite. Então, tá. Meninas, posso encerrar a aula? Alguma dúvida? Pode sim, Pro. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou desconectar vocês aqui, tá? Ok, obrigada. Obrigada a vocês.